Shalom a todos, já está no ar o espaço de conversa. Então, para você que está nos acompanhando do outro lado, saiba que já estamos no ar e que viemos para mais um tema. E o tema de hoje é cura divina. Eu não sei o que esse tema representa para si. Se devemos ou não crer nisso, se é uma realidade ou não, eu não sei. Mas para isso nós temos aqui o nosso irmão Israel convertido e nós vamos falar acerca desse tema. E para isso, sem mais demora, acho que nós vamos direto ao nosso assunto de hoje. Irmão Israel, muito bom dia. Muito bom dia, obrigado. Obrigado por tudo, por mais uma vez convidar-me aqui neste programa, porque eu já sinto-me filho de casa. É de certeza que você é filho de casa. E o nosso tema de hoje é cura divina. Cura divina. E nesse caso, já o que é cura divina? É um facto, é ou não? Eu não sei. Não. Bom, para respondermos o que é cura divina, nós, para respondermos o que é cura divina, nós temos de explicar primeiramente o que é que nos faz chegar até a cura. Primeiramente devemos falar de doença. Doença é o que nos causa a necessidade da cura. Então, não há necessidade de cura se não existe doença. Por causa disto, vamos explicar melhor como é que as coisas funcionam. Vamos desmontar as coisas peça a peça. Melhor. Bom, o que é doença? Doença é uma... Bom, doença é o estado... É um estado diferente que o corpo apresenta. Um estado de anomalia, porque quando alguém está doente, o corpo não funciona em condições, não funciona a 100%. Então, doença é uma anomalia física ou psicológica que um corpo apresenta. Neste caso, é o que nos dá o desejo da cura. Para isto, o homem utiliza a ciência para chegar até a cura. Que ciência o homem utiliza? A medicina. Na medicina não se vai diretamente à cura. Existe um processo longo que leva as pessoas até a cura. Que processo? É tratamento. Um processo que começa de diagnóstico, vai ao tratamento e depois passa-se uma receita. Aquilo tudo chama-se tratamento. A pessoa passa num tratamento para chegar até a cura. E depois é que vem a cura. Mas eu acredito que a cura vem de Deus. O que acontece é que as pessoas colocam a fé em alguma coisa. As pessoas colocam a fé no remédio, por isso é que são curadas através do remédio. Então, depois disto, vamos agora falar o que é cura divina. Cura divina, antes de falar de cura divina, vamos falar o que é cura. Cura é a restauração. Sim, a cura é a restauração de um corpo que antes apresentou alguma anomalia, tanto psicológica ou física. Então, se nós apresentamos antes um estado diferente, então, e agora estamos em condições, estamos bem de saúde, o que quer dizer que passamos pela cura. Já recebemos a cura. De doença para cura. Então, tem havido processo longo quando é na medicina. Agora, o que é cura divina? Cura divina é a cura que vem de Deus. A palavra divina já explica tudo. É a cura que é efetuada, que Deus efetua sem qualquer processo. É algo que acontece assim, repentinamente, pela oração, e depois se recebe a cura. E a questão que tem inquietado as pessoas é a seguinte: ela existe ou não, essa cura divina? Porque o público lá em casa não acredita nisso. Não acredita nisso, então é preciso que você dê argumentos muito satisfatórios, argumentos mesmo que convencem as pessoas de que essa cura existe realmente. Bom, a cura divina existe na realidade.
Eu mesmo sou a prova disto. A cura divina existe. Por que digo que a cura divina existe? Jesus disse que no livro de João, capítulo 14, no seu versículo 12, ele disse que as obras que eu faço, vós as fareis maiores. As fareis, se vós crerem em mim, aquele que crê em mim, na verdade, quem crê em mim, fará também as obras que eu faço. E fará maiores, porque eu vou ao meu Pai. Então, quais são as obras que Jesus fez? As obras que Jesus mais curou do que pregou. Jesus mais curou enfermos do que pregou. Por quê? Porque a vida de Jesus Cristo foi milagres. Ele apresentou muitos milagres. Então, se a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então tem Jesus que está em nós, e ele disse que estarei convosco e em vós. Então, neste caso, o Jesus que está em nós tem de repetir as obras que ele fez. Ele tem de ser o mesmo que ele foi no passado. O que ele foi? Foi um curador. Não podemos dizer que Jesus está em nós sem mostrar obras. Sim, sem mostrar obras. Nós não podemos dizer que eu creio em Deus quando não fazemos nada que representa que nós somos crentes. Nós temos, se formos a dizer que nós cremos em Deus, temos que crer a 100%. Não uma metade e outra metade deixar de lado para outras coisas, não. A nossa crença em Deus tem de ser 100% em Deus. É isto aí. Muito obrigada mesmo. E qual é a diferença entre a cura divina e milagrosa? Bom, tem sim diferença entre cura divina e cura milagrosa. Tem diferença. Cura divina é a cura que é efetuada e é o que faz com que muita gente perda a esperança. Por quê? Porque a cura divina tem tempo limitado. O profeta William Marion Branham nos ensina que a cura divina tem no máximo prazo de 3 dias. E muita gente perde esperança porque, agora há pouco já oraram por mim, mas não recebi a cura. As pessoas ainda sentem as dores. Sim, as pessoas querem que a cura seja na mesma hora. É o que acontece, só que as pessoas se esquecem que a cura vem da forma que Deus quer. Se Deus quiser que a cura venha milagrosamente, ela virá. Dependentemente de casos. Por quê? A cura vem no primeiro dia, ou no segundo, ou mesmo no terceiro. Depois disso, é que podemos dizer que não houve cura. Já a cura milagrosa acontece no mesmo instante. Depois de ouvir amém, aí vem a cura. É isto aí. Depois da pessoa que estiver a orar pela pessoa enferma dizer amém, aí vem a cura. Esta é a cura milagrosa, é um milagre. O milagre eu aprendi que o milagre é algo que não se explica, não se estuda, é algo que só se crê, só se aceita. Porque o milagre tem tendência de ir contra aquilo que é normal. Tem aquilo de ir contra o lógico. Por quê? Porque a pessoa confia mais na ciência do que em Deus. O ser humano confia mais na ciência do que em Deus. Então, se a ciência diz que para a pessoa ser curada precisa passar primeiramente num diagnóstico para vermos o que é que essa pessoa tem e depois vamos ver o que é que ataca a doença que essa pessoa tem e assim por diante. Imaginemos que a pessoa não passa num diagnóstico, não passa em qualquer processo precisa dizer o que tem. Só precisa dizer, olha, estou a sentir-me assim, 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 e depois da oração, depois do amém, vem a cura. Aquilo foi contra a lógica. Imagina que uma pessoa cega não passa num diagnóstico qualquer, não passa em uma cirurgia qualquer, de repente abre a visão, como o cego Bartimeu. De repente a visão se abre. É um milagre. É um milagre. Então, neste caso, foi contra a lógica que o homem conhece. Sim. Sim.
E nesse caso, as igrejas o que dizem das igrejas que não creem na cura divina? Verdadeiramente posso dizer que as igrejas que não creem na cura divina não são igrejas de Cristo. Porque quando vamos a uma igreja, temos que procurar conhecer que Deus essa igreja crê. Então devemos conhecer qual é a natureza do Deus que vocês creem. Qual é a natureza de Deus que vocês creem? O profeta William Branham nos diz que a cura divina é a natureza do Espírito Santo. Então, se a cura divina é a natureza do Espírito Santo e Jesus Cristo é o Espírito Santo, então neste caso a cura divina é a natureza de Deus. Porque o profeta nos ensinou que a cura divina é a natureza do Espírito Santo. Então, neste caso, toda pessoa que é portadora do Espírito Santo tem de curar os enfermos. Porque é a natureza do Espírito Santo. Então, se nós aqui vemos uma pessoa enferma, temos que aplicar o que nosso Deus nos ensina. O que acontece é que as pessoas estão a tentar procurar modernismo na palavra de Deus, quando não se pode modernizar a palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que quer dizer que o que ele foi, ele é hoje, e o que ele é hoje será assim eternamente. Então, o que é que Jesus foi? Jesus foi um curador. Jesus foi um grande curador. Então, se somos seguidores de Cristo, temos de fazer as mesmas obras que ele fez. Porque ele mesmo disse, as obras que eu faço, vós também as fareis. Então, e ele ainda disse, as fareis maiores. Se não estamos a fazer maiores, pelo menos faça um pouco daquilo que ele fez, para crermos que estás com Deus. E ainda, deixa-me acrescentar algo. Ele disse que veja o sinal que acompanhará os que hão de crer. Qual sinal? Em meu nome expulsarão demônios. Marcos 16. Em meu nome expulsarão demônios, imporão mãos aos enfermos e serão curados. Então, neste caso, se eu imponho a mão a um doente e é curado, então estou sendo identificado, porque estou sendo identificado como um crente, porque ele disse, veja os sinais que acompanharão os que hão de crer. Quem crer e for batizado será salvo. Então, o que identifica que você crê? As obras vão identificar, porque Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Então, se os seus frutos, os frutos daquilo que você ouve, é produzido através da cura divina, porque Jesus mais curou do que pregou. É isto aí. E o que diz das igrejas que creem na cura divina, mas não vivem a realidade? Não percebi divinamente. O que diz das igrejas, as igrejas, tem igrejas que creem na cura divina, mas não vivem essa realidade. Ou seja, nunca antes presenciaram um milagre. Bom, falando das igrejas que não creem, que creem, creem na cura divina, mas nunca antes tiveram a oportunidade de ver um milagre. Bom, é bem diferente. O que é que acontece? Algumas pessoas acreditam que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sim. Mas não veem Jesus fazendo as mesmas obras em suas igrejas. Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele tem de fazer o mesmo. O que acontece com essas igrejas não é que não são de Deus. O que acontece é que não há fogo neste lugar. Vamos usar a teoria do fogo. Sim, vamos usar a teoria do fogo. O que é que eu chamo de teoria do fogo? Eu já fui em algumas aldeias. Posso exemplificar a aldeia do Conde de Malonda, a aldeia da minha mãe. Então, essa aldeia fica... É a aldeia do Necuto, da comuna do Necuto, município de Bucuzal. Então, essa comuna
fica 10 quilômetros de distância da Vila do Necuto. E na Vila do Necuto a praça só se efetua a praça aos sábados, uma vez por semana. Então, o que acontece? Para comprar fósforo, as pessoas têm de esperar o sábado. Têm de caminhar 10 quilômetros até chegar à vila. E se eu fico sensado? Tem de esperar no próximo Sim, sábado? então neste caso as pessoas compram já as coisas em grosso. Então, neste caso, o fósforo precisa ser bem preservado, bem economizado até o sábado. Então, o que acontece? As pessoas já não brincam com o fósforo. Só usam o fósforo quando não tem como fazer fogueira. O que acontece? De vez em quando as pessoas buscam fogo na casa dos vizinhos. Se o vizinho tem fogo, então o que eu vou fazer? Busco um pouco de carvão aceso na casa do vizinho e faço fogueira em casa. Então, isso é uma forma de economizar o fósforo. Então, é o mesmo que as pessoas devem fazer: buscar fogo naquele que tem fogo. O que acontece com as pessoas é que eles não querem reconhecer quem tem a coisa verdadeira. As pessoas não querem reconhecer quem tem Deus. É através do orgulho. Tem de se humilhar e reconhecer: o pastor fulano de facto tem fogo. E ali, depois de crer, o que vai acontecer? Eu vou me aproximar a esta pessoa. Porque tem um provérbio que diz que se quer estar forte, junta-se a forte. Nem tudo depende da sorte. Então, neste caso, nós temos de nos juntar a quem tem fogo. A quem tem fogo. Para contaminarmos o fogo. Sim. É isto aí. Nós temos que estar ligados a quem tem Cristo, para que recebamos o Cristo que Ele tem. Deus odeia os mornos. Deus odeia os mornos. Deus odeia. É problema de fogo. Essas igrejas precisam de fogo para terem o que precisam. Para viverem a realidade da cura divina, eles precisam crer em Deus e estar próximo de quem tem esse Deus. Porque a Bíblia diz, Paulo disse: imitai a fé dos vossos pastores. E se o nosso pastor não tem a fé da cura divina, vamos imitar o quê? Se a fé do nosso pastor é morta, então vamos imitar o quê? Pelo menos eu tenho um pastor verdadeiro, tenho um pastor com uma fé viva, com uma fé bem forte. Isso é uma realidade. É uma realidade. Então, eu agradeço por ter este tipo de pastor. O pastor José Manuel Gomes é meu pai e ele tem o mesmo que eu procuro. Então, se ele tem fogo e eu que estou perto dele, tenho de pegar também fogo. E já teve a oportunidade de presenciar um milagre? Diga. Já teve a oportunidade de presenciar um milagre? Várias vezes já presenciei milagres na minha igreja. Já vi a realidade de milagres. Realidades que, se formos a contar, vamos comer o tempo todo só a testemunhar milagres. Neste mesmo canal tem um programa que fala só de milagres. Testemunham os milagres. Acho que as pessoas lá em casa já viram este programa e é uma coisa incrível. Eu posso testemunhar que no ano 2018 eu estive em coma no hospital 28 de agosto. Então, só foi preciso ligar pelo pastor e dizer: pastor, o irmão Israel está aqui acamado e já não há esperanças. Então, o que aconteceu? Pelo telefone, ele orou e na mesma hora eu recebi a cura. E no dia seguinte a alta? No dia seguinte já estava tudo bem. Eu até comecei a pedir alta. Enfermeira, quando é que eu recebo a minha alta? Olha, tens que falar com o doutor. E o doutor disse: não, temos que analisar. Mas a minha fé já dizia que estou curado. Sim. A minha fé já dizia que eu já estou curado. Então, mas o doutor, como é homem da ciência, como é homem da medicina, não, temos que analisar isto, aquilo. Mas a minha fé já dizia que eu já estava curado.
Pois é, mas não podemos ignorar a medicina. É, nesse caso, existe algum segredo para efetuar a cura divina? Bom, em tudo existe uma química. Em cada coisa existe uma química. Que tipo de química? A lei da química diz que para cada ação há uma reação. Se reagirmos uma molécula de oxigênio com uma de hidrogênio, vai nos dar água. O que quer dizer que na palavra de Deus também devemos misturar algumas coisas, algumas substâncias. Por quê? Porque para ter um resultado precisamos saber o que nos dá isto. É juntar isto e isto. O que nos dá a cura. Temos que pegar muitas substâncias aí. Primeira coisa, crer em Deus, porque ele disse: se vós creres em mim, fareis as obras que eu faço, vós as fareis e farão maiores. Temos que crer em Deus neste caso. Crer em Deus é uma substância. Então, a santidade. Deus não ouve a oração do pecador. É um outro assunto. Temos que ser santo, porque Paulo disse: ser depois perfeito conforme é o vosso Pai que está no céu. Então, nós temos que ser santos. Olha, por favor, sem querer cortar o seu raciocínio, eu já estive em conversa com um amigo e ele disse, como é que você suporta essa igreja, como é que você suporta as doutrinas que lá existem? Então eu disse, olha, sede, a Bíblia já nos disse que sedes santos ou perfeitos como o vosso Pai que está nos céus. Ele disse que é impossível que eu me torne perfeito ou santo. Eu disse, então você não vive a palavra. Ali está o maior problema. Deixa-me explicar melhor isto. A humanidade não consegue ser perfeita. Não. Mas nós podemos ser perfeitos seguindo a Jesus, o mais que perfeito. Sim. Se você é verdadeiramente seguidor de Cristo, então tens de ser o que Cristo é. Se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, então tem de haver alguma coisa em nós que se pareça com Deus. Por quê? O que acontece é que nós recebemos uma natureza pervertida e precisamos ser convertidos a Deus. Precisamos ser convertidos a Deus. De que forma? Através da sua palavra. Através do Espírito Santo. O Espírito Santo é a natureza que o Adão e a Eva perderam. Nós precisamos recuperar aquela natureza. Então, é através do Espírito Santo, Deus criando um trono no coração humano e sendo o seu rei. De que forma? Imagine que eu aqui, se tenho Cristo no meu coração, então já não vou fazer nada por mim. Eu farei o que Ele me mandar. O que Ele disser para mim é o que eu farei. Imagine que se eu estiver a fazer alguma coisa errada, Cristo já vai repreender por dentro. Antes que eu faça aquilo, Ele já vai repreender por dentro. Então já não vou fazer coisas erradas. Se eu fazer coisas erradas, será iniquidade. Será por vontade própria. Porque Ele já vai alertar-me, isto está errado. Por quê? Porque imagine que se eu sou um juiz, digamos que eu sou um juiz, e eu vou dizer ao Presidente da República: olha, Presidente da República, já respeitei muito das regras do nosso país e já sentenciei muito da forma que o nosso país tem sentenciado. Hoje vai ser da minha maneira. Então o Presidente da República vai dizer que este juiz só deve estar louco. Ponham no manicômio, porque ele não está bem psicologicamente. Por quê? Porque toda pessoa
tem de fazer aquilo que é a lei do chefe máximo. Se Jesus é o Rei dos Reis e Ele está no nosso coração a nos dar ordem, quem somos nós para fazermos o que nós quisermos e bem entendermos? Nós temos de fazer aquilo que Ele nos ordena a fazer. Se Deus dizer sim, tem um refrão que diz que se Deus dizer sim, se Deus dizer não, eu aceito. Se Deus dizer sim, para mim está perfeito. E se Deus não responder, eu vou entender. Porque mesmo em silêncio, Ele nunca me deixou só. É isto aí. É sim. Olha, é bom mesmo estar em sintonia com o canal 07. Espaço de conversa, lamentavelmente, chegou ao final. Mas na próxima semana a gente promete mesmo voltar. E, irmão Israel, por favor, diga-nos uma palavrinha assim só para encerrar o nosso programa, porque nós já estamos acima do tempo. Bom, o que acontece, o que é que faz com que muitos ministros não realizam a cura divina? É a precipitação. Muitos foram filhos de certos pastores, digo isso espiritualmente, né? Foram filhos de certos pastores e precipitaram-se em ir pregar o evangelho. Mas, como não estavam preparados, não estavam revestidos do Espírito Santo, então foram cometendo erros gravíssimos que perderam a santidade e por aí acabaram sendo mornos. Então, eu dou conselho a estes ministros, se quiser estar forte, junta-se a forte, porque nem tudo depende da sorte. Mas também digo à próxima geração de ministros vindoura que qualquer um pode tentar correr antes de aprender a andar. Mas o problema é se você tem talento para isso. Mas se não tiver, dê um passo de cada vez e assim não vai tropeçar. Muito obrigada mesmo. Para você que esteve a nos acompanhar do outro lado, muito obrigada mesmo. Que Deus o abençoe e que proteja você. Até a próxima semana, porque eu preciso que você veja o próximo programa, o programa da próxima semana. Então, para isso, Deus precisa proteger você da saúde e muita saúde mesmo, para que você esteja aí do outro lado a nos acompanhar. Então, até a próxima e que Deus o abençoe. Tchau.